E agora é hora da participação aqui do Gustavo Almeida, o Guga, que hoje está aqui nos nossos estúdios da BMC. Muito bom dia para você, Guga, seja bem-vindo. Bom dia, obrigado. Hoje não tem atraso, né? Não, hoje hoje tá tranquilo, né? Guga, ontem a Bolsa começou o dia bem, né? E até subiu boa parte do pregão, mas depois da fala do Powell, as bolsas em todo o mundo começaram a perder força. A gente até estava brincando que parecia o Dia da Marmota, porque o filme foi igual ao da terça-feira. Queria saber de você como é que você acompanhou essas perdas, e a gente pode falar que é culpa do cenário externo ou adiar a votação da PEC também mexeu com o mercado? Vamos lá, né? Na minha cabeça, a gente está num processo de ajuste, de correção. De fato, hoje eu não estou com as mangas remangadas, mas no nível de preço dos 102 mil pontos, a briga ela é bem interessante e, de fato, existe aquele espaço para se ter aquele rally, a expectativa, pelo menos, de um rally até o final do ano, né, positivo. O que acontece? A gente já sabia que lá fora tem muito espaço para corrigir. Então ontem, né, uma fala do Powell trazendo o tom do tapering, que querendo ou não, ano passado, quando se falou, né, em diminuir a injeção de liquidez, os mercados também sofreram uma correção relativamente forte, né, ou seja, o mercado, ele não, de certa forma, ele não é que não olhe com bons olhos, né, mas é um gatilho para, nesse patamar de preço que nós estamos com o mercado americano, o movimento de correção ele tende a ser, né, mais intensificado. E acaba que com a atmosfera que nós estamos negativa no nosso mercado, isso, né, tende a se potencializar. Então, tu olhar aquela movimentação que nós tivemos no final da tarde de ontem, 5 horas da tarde, o Dow Jones estava subindo 0,25%. No final, no fechamento do mercado, caiu o Dow Jones caiu ontem 1,34%, ou seja, teve uma variação de 1,5%, 1,6%. É muita coisa num curto espaço de tempo, que mostra que os investidores estão com um dedo no gatilho ali para acionar suas reduções de posição e, né, de certa forma, ver o mercado corrigir com mais intensidade. Quando nós olhamos para o futuro agora, nessa parte da manhã, Daniel, a gente já começa a perceber ali que o Dow Jones está subindo, o futuro do Dow Jones subindo 0,85 e o do Nasdaq subindo 0,13 agora, né? A fotografia de agora, deste momento. O que mostra? Que o apetite por risco, ele começa a diminuir. A resposta, né, do índice que é mais conservador, como o índice do Dow Jones, ela está sendo um pouco mais otimista, né, do que a aposta em cima de um índice de tecnologia. Existe uma mudança dos investidores de empresas de tecnologia focada em crescimento e uma busca mais por empresas de valor. Ok, isso, desde do ano passado se está tendo essa movimentação, se fala desse processo de rotação dos setores e tudo mais. Mas, de fato, está muito precificado o mercado americano, né? Podemos dizer que está caro, né? O precificado para falar uma linguagem bonita, é caro para dentro do contexto atual. E aí existe muito espaço, sim, para correção. Então, uma redução na liquidez e um eventual aumento de juros em algum momento no tempo, né, em 2022, vai fazer, sim, com que os mercados eles aumentem suas correções, né? Não vou falar a palavra volatilidade, porque volatilidade é uma forma bonita de falar queda, né? Então, acho que o mercado lá tem espaço, sim, para cair. Eu queria uma resposta mais positiva no nosso mercado aqui brasileiro, mas, né, infelizmente, a gente ainda percebe a participação muito ativa do institucional na ponta vendedora, zerando posição, pessoas físicas solicitando resgate e isso forçando, né, a nossa bolsa a não conseguir fechar num patamar positivo e mudar, de certa forma, o tom negativo para um tom um pouco mais otimista de curto prazo. E hoje, Guga, qual que é a projeção? A gente vai ter volatilidade ou queda, como você diz aí? Lembrando que hoje a PEC já está sendo discutida lá no Senado. Vamos ver, né? Pode ser que isso traga um pouco de otimismo, mas, de novo, eu não consigo ver um horizonte muito acima do 113 mil pontos, né? Claro, tem muitos ativos que estão muito voláteis, principalmente quando a gente olha para a questão de varejo, né? Quando tu pega o setor de varejo, toda essa correção,
ela veio muito em função dessa zeragem de posição do investidor institucional local, que tinha uma expectativa de retomada de economia muito forte, né, e já vinha com essa expectativa desde final de 2019, né, para 2020, o Brasil vai decolar, vai andar, a economia vai melhorar, as reformas vão passar, existia uma expectativa, e esse perfil de investidor, né, ele estava se preparando para entrar com força na Bolsa, então já estava com posições de Bolsa. Quando a gente entra nesse novo cenário de alta de juros e inflação e tudo mais, esse player ele começa a zerar a posição, e aí, né, o impacto nesse setor, principalmente de varejo, a gente viu o que aconteceu, né? Então, a vol desses ativos ela está muito alta, né? A variação desses ativos ela está muito alta. Então, obviamente, né, de novo, para o investidor de curto prazo, aquele investidor pontual, sempre tem oportunidades em um ambiente de vol alta, né? O investidor de longo prazo, o investidor que, né, tem uma expectativa, né, em olhar a sua posição daqui um tempo mais longo, ele tem que entender que o cenário não está tão atrativo ainda, né, para ter um aporte maior. Óbvio, né? Aquela pessoa que compra de forma recorrente vai falar, puxa, mas toda vez que cai eu estou tendo benefício. Mas aí, esse investidor ainda vai ter um pouco de dor de barriga, quem sabe, 2022, início de 2023. Então, pode se tornar um pouco indigesto e aí ele sofrer, né, a vontade de, vamos lá, sair de bolsa e ir tomar uma outra posição, né? Então, tem que tomar muita cautela e muita consciência em relação a esse mercado que nós estamos vivenciando agora no presente. Mas deixa eu fazer a análise para hoje. O que eu estou enxergando aqui, principalmente no índice? O que nós podemos esperar de alta e o que nós podemos esperar de baixa? Bom, a movimentação que nós tivemos ontem na parte da tarde, ali a partir da 1h da tarde, né, a correção toda que nós tivemos, se nós pararmos para observar e utilizarmos ela como critério para fazer nossas projeções de alta, o primeiro objetivo que eu tenho é para o mercado vir buscar novamente aqui esses níveis de 102.660 pontos. Tá? Então, de 102.660 pontos a 103.350. Esse é o meu cenário. Tá? Meu cenário assim provavelmente para esse movimento agora de manhã e tudo mais. O cenário mais otimista para o resto da nossa semana volta a aparecer aqueles nossos 106.400 pontos. Tá? Então tenho ainda uma expectativa positiva, né, que possamos aí, quem sabe, abandonar essa região dos 102 mil pontos e começar, né, a subir com mais intensidade. Tá? Tenho essa expectativa. Agora, não conseguindo superar essa região, né, principalmente ali dos 103.350 pontos, e pior, se não conseguir superar 102.600 pontos, a gente tende a continuar com mais intensidade um movimento de baixa. E aí a projeção que eu tenho para baixo, vamos lá, a projeção que eu tenho para baixo é, num primeiro momento, perder os 100 mil pontos, e aí ter o primeiro beijinho abaixo dos 100 mil pontos, como a gente fala no mercado. Então seria bater ali a região de 99.900, 99.850, seria a manchete em todos os canais de comunicação, bolsa perde os 100 mil pontos, tá? E aí depois, né, aumentar o pessimismo e irmos buscar a região dos 98 mil pontos. Tá? Então essa é a minha fotografia, né? Otimista e pessimista. Eu gosto de ser sempre um otimista, né? Eu gosto sempre de tentar olhar para o lado positivo, mas fica aqui todo o cenário para a turma que está negociando. Eu sei que tem muitas pessoas que estão se beneficiando bastante com o movimento de baixo, então fica aí os dois cenários que eu estou enxergando. Tá? Estrategicamente, acho que o player que está mais pessimista, vendo um gatilho operacional, Daniel, faz todo sentido vir buscar a posição para a bolsa vir atingir essa região de 100 mil pontos. Né? Então tem uma oscilação bem interessante, bem grande aí para poder surfar, né, o pessoal pessimista. Eu não ficaria apostando ainda no primeiro momento para ir buscar os 98 mil pontos, mas a gente tem que saber que esse cenário está, né, apontando para lá. E o pessoal da ponta compradora, eu só consigo ficar mais aliviado quando o mercado superar essa região dos 103.350 pontos, 103.500 pontos.